Oi, boa noite. Chamar aqui o meu mano, Nuno Soares. Nuno, isso aí. Então, vamos falar sobre paternidade. É um assunto bom, né? É um assunto bênção. Espera o aluno entrar aqui. Boa noite, gente. Então, muito feliz que vocês estão aqui mais uma vez. Bem-vindos aqui. E Nuno foi convidado, daqui a pouco o Nuno já entra. E aí, ai que bom, né? Uma live internacional com um gringo. Que bom, dando uma bênção. Ele vai se apresentar ali para nós. Se tiverem perguntas, tá? Fiquem à vontade, podem mandar ali nos comentários. E aí passa ali para o Nuno. Esperar o seu Nuno ter. Lá em Portugal, não vai falar horário, mas são 4 horas de diferença. Então, ele falou, mano, tudo certo? Eu falei, sim, tudo certo, mano. Porque lá já tá esse horário 7, 8, 9, 10, 11, 11 da noite, né? Então já vai estar já no segundo sono. Opa, não está conseguindo participar, tentar de novo. Eu vou cancelar, vou mandar de novo o convite para ele. Legal, o pessoal vem chegando. Ai, bacana, né? Ouvi um monte de ponto de vista, convidei. Aí, não entrou. Olá, é mais ou menos Olá! isso. Oi, mano! Olá, mana, tudo bem? Bem, e tu? Tudo bom, graças a Deus. Tava falando de ti agora, do horário aí de Portugal, né? Já são 11, né? Por aí? É 11 da noite, exato. Que bom! Fico feliz. Obrigada por ter aceito o convite. E falar sobre esse assunto né, que eu comentei. Assim, é que eu te vejo assim, com a família, acho tão lindo. Eu falei, gente, acho que é um assunto que vai como uma luva pro Nuno. É interessante porque tu estás a dizer isso. Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Porque é a primeira vez que alguém me pergunta ou me pede para falar sobre esse assunto. Ah, não é? É verdade, é verdade. Mas Sendo que como? não sei porquê, nunca calhou, mas de facto nunca falei sobre este assunto. E quando eu tirava as minhas notas, já pensava assim: meu Deus, nunca falei sobre isto e não sei bem o que é dizer. Eu acho que vai ser natural, né? Porque eu te vejo assim como. Porque eu até vou te pedir para tu contar onde que começou essa conexão, né? Que nós temos amizade e tal. Mas eu sempre te vi assim, via, ai, nasceu o baby, e a família, lembro muito das pinturas dos teus filhos, que às vezes supostas, né? Das pinturas. Gente, que lindo isso. Aí eu olha. Sim, elas ainda fazem, principalmente a Júlia é a nossa filha número 2, é a nossa artista aqui em casa, ela está sempre a pintar. Ah, Mas é? os outros pequenos também fazem sempre pinturas, sim, e colocam na nossa cama antes de irmos dormir. Nós encontramos sempre alguma coisa desenhada pelos nossos filhos e às vezes é profundo. Às vezes é profundo. Eles conseguem ter uma leitura profética. Vou usar este termo, não quero assustar Uhum. ninguém, mas uma leitura profética daquilo que nós estamos a atravessar e às vezes surgem assim umas mensagens bem poderosas na Ah, é? nossa almofada. É verdade, é verdade. Que É verdade, é forte verdade. isso. É verdade. Não tenho aqui nenhum à mão, senão tinha que ir ali ao quarto buscar, mas às vezes acontece, sim, é verdade. E às Olha. vezes, e às vezes até diz. Hum. Não, pode falar, eu não vou te Não, eu interromper, ia não. dizer, E às às vezes, vezes até a nossa filha Vitória, que tem 4 anos, às vezes até ela faz assim umas coisas interessantes. Sim. É muito interessante ver como é que as crianças podem expressar com desenhos que são simples, mas que podem ter uma mensagem profunda. uau, que legal. Nuno, te apresenta para nós do jeito que tu quiseres. Eu não tenho muito jeito para apresentações. Eu sou o Nuno, quem me conhece. Sou o Nuno, tenho 49 anos, sou português e angolano, como tu. Ah, Temos, é. temos isso em comum. Temos isso em comum. Sou casado com a Sara, que está ali do outro lado da sala, e Um temos seis abraço. filhos. Temos 6 filhos, cinco meninas e um rapaz, entre os 18 e os 4 anos. Portanto, 18 já? sim, a nossa filha Joana já vai entrar na universidade próximo mês.
se Deus quiser. Deus. É verdade. Ai, O tempo passa rápido. sim, eu não sei se esse é bom, né? Eu vejo cabelo de branco, você fala, meu Deus, Não, não como é essas bom. pessoas crescem. Ô, Nuno, mas aí nós somos, temos a mesma semelhança assim, de nacionalidade, né? Mas tu nasceste em Angola ou nasceste em Portugal? Não, não, eu nasci. Quer dizer, eu fui concebido em Portugal, mas eu nasci em Angola, porque o meu pai é português, a minha mãe é angolana, mas descendente de portugueses também, ou seja, os meus bisavós eram portugueses e foram para Angola. E então aí eles conheceram as minhas bisavós. Portanto, a minha mãe é misturada, mas o meu pai era soldado na guerra colonial. Então ele conheceu a minha mãe, eles casaram e depois eles vieram viver para Portugal. Mas a minha mãe não se adaptou a Portugal e voltou para Angola, já grávida de mim. Então eu acabei por nascer em Angola e pouco depois, pouco antes de eu nascer foi o 25 de Abril, foi a Revolução em Portugal. E quando eu tinha um ano, a nossa família teve que fugir pelo facto de sermos uma família misturada. Então nós tivemos que fugir para Portugal. Então eu cresci em Portugal, mas sou uma mistura entre português e angolano, uma coisa Você é assim. angolano. Ah, mas o teu pai foi de Portugal, ele foi para Angola. A tua Sim, mãe. o meu pai era Ah, o pai soldado, foi. o meu pai fazia O pai parte é do soldado. exército português, o meu pai era soldado, sim, ele foi. Na altura eles tinham que fazer um ano de serviço militar em Portugal e dois em África. E nesses 2 anos em África, o meu pai conheceu a minha mãe, num lugar chamado Cabinda, Cabinda? no norte de Angola. Isso Ah, foi aí que eles se conheceram, em Cabinda. Depois eles casaram, vieram viver para Portugal. Mas a minha mãe não se deu com Portugal porque as mentalidades aqui eram muito fechadas, então ela teve que que, voltar. É, que era chato? Eu não entendi, mano. O que era chato? a mentalidade das pessoas, a cuca, como se diz no Brasil, né? A cuca das pessoas. É. É, assim, porque Portugal era um país fechado, certo? Portugal vivia debaixo de uma ditadura, então Portugal era um país muito fechado. Angola, por seu lado, apesar de fazer parte de Portugal, como estava muito distante, era um país mais aberto, ou seja, não havia tanta censura. Portanto, e como Ah, não Angola estava. acredito. Entre Portugal e Angola, mais censura em Portugal? Sim, sim, Angola era um país mais livre do que Portugal, porque aqui, como era a sede do regime, havia mais controle, percebes? E nas colónias não havia tanto controle. E como Angola estava muito perto da África do Sul, havia muita influência da África do Sul. Então, por exemplo, as mulheres conduziam, as mulheres usavam mini saia, as mulheres fumavam, as mulheres usavam pintura, isso. Aqui em Portugal a sociedade era muito mais conservadora e muito mais limitadora. E a minha mãe sentiu muito essa diferença, então nós tivemos que voltar para Angola. Só que infelizmente a guerra complicou muito, então nós tivemos que fugir para Portugal, não tínhamos outra opção. É. Então foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Olha, Então eu nasci em Angola, mas cresci em Portugal. preciso de Portugal. Ah, e eu vi Sim. uma postagem tua da questão, às vezes, às vezes, em Angola, teve alguns países que abraçaram, alguns pareciam que não abraçaram. Como é que foi essa relação? Eu vi uma postagem tua esses tempos. Foi essa postagem da foto da família. Conta um pouquinho essa história. Sobre o quê? Sobre ser angolano em Portugal? Que teve alguma coisa assim, às vezes num país era mais abraçado no sentido de acolhido. Eu fiquei curiosa com esse sentimento, porque às vezes cada país tem um. O estrangeiro tem uma. Apesar que não é estrangeiro, né? Mas a pessoa tem um sentimento. A cara. Mas só se quiser falar. Se não quiser falar, passa para o próximo. Não, não Travou um sei pouco para nós. aqui. Ah, agora acho que vai voltar. Para nós foi. Para nós foi. Não, para nós foi uma. Porque nós. Travou e já voltou, não? Travou. Ok. Uh,
eu estava-te a dizer que para nós foi uma situação muito especial, porque nós éramos nós éramos portugueses Estou a ouvir, refugiados em Portugal, estou a ouvir. ok? Agora melhorou. E Ah, tá. isso criou alguma dificuldade. Porquê? Porque ah, nós não éramos bem vistos pelos portugueses. Eu não sei porque é que nós estamos a ficar assim também. Estás-me a ouvir? Entendi. Ela prendeu um pouco a nossa ligação. Ok. Sim, eu estava-te a dizer que nós, quando chegámos a Portugal, entre aqueles que eram os portugueses de Portugal e os refugiados que vieram da África, Ah, e isso tá. nunca ficou muito bem resolvido na nossa sociedade. Então, nós sofremos um pouco com isso, compreendes? Entendi. E há alguma dificuldade ainda entre portugueses e aquilo que eles chamam retornados, não é? Para resolver essa questão. Mas pronto, É. eu acho que eu acho que é uma das feridas da nossa sociedade. Olha. Nuno, tu viveste em Portugal e também foi na Polônia, não foi que viveram? Perto, na República Checa, ao lado. E como é que foi isso? Já estavam com as crianças? Como é que foi isso? Sim, Só por cima, assim. nós andamos sempre juntos, a nossa família. Portanto, para onde vai um, vão todos. E sim, Bom, nós chegámos à República Checa com 4 crianças e as 2 nossas filhas mais novas nasceram lá. Portanto, elas nasceram em Praga, na nossa casa. Nasceram em casa. foi? Sério, Que sério. massa. Sim. Mas vocês têm uma vibe, essa palavra é usada em Portugal, vibe? É, Apesar que tu falas inglês, né? depende dos contextos, mas eu percebo o que tu estás a dizer. Sim. Vocês têm uma vibe mais, digamos que livre, né? Não é uma vibe assim muito. Vocês não são muito aquela coisa metódica, né? Pelo que eu vejo assim como família. Ou é impressão? Eu acho que parece. Não, nós temos uma vibe mais livre, é verdade. Em termos de família, em termos de maneira de estar na vida e até na nossa fé. Até na nossa fé. É? Mas mais livre não significa mais solto, percebes o que eu estou a dizer? Ou Sim. mais folgado, como se diz no Brasil. Livre não é igual a folgado. Porque há algumas pessoas que não percebem muito bem essa diferença. Nós somos livres na nossa fé, mas não somos folgados na nossa fé. As nossas 2 filhas mais novas nasceram em casa, porque quando nós chegámos à República Checa, nós entendemos bem, nós tínhamos a barreira da língua, que era uma barreira grande, e porque a nível do hospital, tanto médicos como enfermeiros não falavam inglês ou não queriam falar inglês, ok? E a Sara, a minha mulher, ela sentiu sempre muita dificuldade nessa relação com os hospitais. Porquê? Porque ela falava, mas não era atendida. E havia ainda muita influência do antigo sistema comunista, entende? Então, as coisas lá, assim, eram muito rígidas, em termos de cuidados médicos e tudo isso. Então, nós decidimos ter as nossas 2 filhas em casa mais para protegê-la a ela como mãe, ou seja, para preservar a vontade dela e para ela não se sentir abusada em termos do tratamento no hospital, que para ela era uma coisa pesada. Então resultou que nós acabámos por ter 2 partos em casa e essa é uma experiência também da minha paternidade, porque eu é que fui a parteira da Sara, no sentido Tu em que foste? sim, as minhas 2 filhas mais novas nasceram nos meus braços. E isso é uma sensação, sim, é uma sensação indescritível, é verdade. É uma grande diferença tu teres um filho no hospital, né? E o médico recebe o bebê e depois eles limpam o bebê e depois ao fim de meia hora o pai pode pegar na criança. E porque essa foi a experiência que nós tivemos com os nossos 4 filhos, né, anteriores. Mas com elas 2 não, elas assim que nasceram vieram para os meus braços e isso foi uma experiência muito especial para mim como pai.
Nuno, que coisa! Que coisa! É verdade. Tô chocada. Porque isso é raro. E deixa eu te aproveitar e perguntar. Vocês têm, são cinco meninas e um menino. Certo. 5 meninas e um E um menino. menino. E nessa fase da criançada, das crianças nascerem, vocês pensavam em chegar onde chegaram hoje? Ou foi assim? Porque às vezes tem muita aquela coisa, vamos ter, às vezes, eu vou falar talvez a visão do que eu vejo no Brasil, não sei como está aí na Europa, até queria a tua opinião. Às vezes é tudo muito agendado, né? Assim, muito, não, vamos ter um filho agora, daqui a 3 anos outro filho. Como é que vocês viram isso? Ou foi algo natural também? Olha, deixa-me só pôr aqui um candeeiro, que eu acho que a minha cara está com pouca luz. Eu quero dar mais um pouco de luz aqui no À na vontade. nossa chamada. Acho que assim está um pouquinho melhor. Sim. Melhorou. Ah, Ótimo. peraí, que assim, vamos lá tentar aqui dar um pouco mais de luz para as pessoas me verem. É que eu sou escuro, né? Mas não mais que eu. Fica tranquilo. Tá tudo Mas certo. agora é verão agora é verão e eu estou bronzeado da praia. Olha, Então tá bom. Então tá mais escuro, tá igualzinho. olha, é o seguinte, quando eu casei com a Sara, eu penso que nós carregamos muito aquilo que nós temos da nossa família. Por exemplo, na minha casa era eu e a minha irmã, então o meu ideal de família era ter 2 filhos, ok? E a Sara era 3 ou 4, porque na casa dela eram 3 irmãos. Então, nós andávamos entre 2 e 3 e esse era o nosso projeto. Mas depois de nós casarmos, e ao final de um tempo, nós descobrimos que nós não conseguíamos ter filhos. Ou seja, ao final de 1 ano e meio, 2, nós percebemos que havia alguma coisa errada porque nós não conseguíamos engravidar. Então, Não, é? é verdade, sim, é verdade. Então, a nossa história de maternidade e paternidade começa com nós não conseguirmos ter filhos. Ou seja, nós tivemos que ir para um lugar em Portugal que se chama Maternidade Alfreda Costa, onde há consultas de infertilidade. Então, o lugar para onde toda a gente vai ter um filho era o lugar onde nós íamos ter consultas com o médico por não conseguirmos ter filhos e estarmos expostos a mulheres grávidas e a bebés a nascer, a passar à nossa frente no corredor e nós a lutarmos com a dificuldade de não conseguirmos ter filhos. E foi assim, nós demorámos talvez, sim, 3 anos e meio até a Sara engravidar. Portanto, e a Joana nasceu ao final do 4º ano do nosso casamento. Portanto, foi uma experiência muito dura para nós, porque nós sempre quisemos ter filhos e nós batemos nessa barreira de não conseguir ter crianças. E eu penso que essa primeira experiência, que para nós foi muito dolorosa, porque nós sofremos muito com o facto de ver pessoas à nossa volta, os nossos amigos, a nossa geração, a ter filhos. Apesar de em Portugal, acho que a média é 1, 2 filhos, talvez, por casal. Né? Estavas a perguntar isso. Na Europa, as famílias, principalmente na Europa Ocidental, as famílias têm muito, muito poucos filhos. Mas nós também queremos ter o nosso 1, 2, né? Mas nós não conseguimos. Então eu acho que isso também moldou, Deus usou isso para moldar a nossa forma de ver a paternidade e a maternidade, ou seja, o nosso processo de construção de família. Porquê? Porque nós, como tu disseste muito bem, as pessoas querem ter esse processo controlado. Entendes? As pessoas querem ter o controle do processo de constituir família. E o que Deus nos mostrou foi que nós não temos controle nenhum. Ou seja, que apesar de nós fazermos planos, algumas vezes os planos podem ser furados. E foi isso que aconteceu no nosso caso. Nós não conseguimos seguir com o nosso plano. Então isso gerou, em primeiro lugar, gerou frustração em nós, tristeza, mágoa, revolta até. Mas depois nós vimos Deus agir milagrosamente. Eu
lembro-me de uma ocasião em que nós tínhamos uns amigos em nossa casa e desses amigos era um casal e uma moça, eles eram da Alemanha e era um casal que eles eram casados já quase há 20 anos e não conseguiam ter filhos. E a 20? moça, sim, eles não conseguiam engravidar. E a moça também era solteira, ela já tinha uma certa idade e ela também era solteira. E eles oraram por nós, para que nós tivéssemos filhos. E nesse mesmo mês, ou seja, passado 2 semanas, a Sara engravidou. E isso foi tremendo para nós, porque era Deus a dizer-nos que a nossa história de família ia ser construída por Ele e não por nós. Ou seja, que entendes que essa construção da família era um processo de Deus e que Deus nos queria ensinar através da família muito de quem Ele é e daquilo que Ele representa. Eu não sei se queres entrar já por aí, mas essa primeira experiência foi fundamental para nós. E daí o nome da nossa filha ser Joana, significa Deus é gracioso, não é? Ou a graça de Deus. Porque nós entendemos que os filhos não são um mérito nosso, não são uma construção nossa, um direito nosso, mas é Deus que nos dá na sua infinita graça, porque é algo que não é merecido. E portanto, isso foi assim que começou a nossa história. E eu penso que ajudou a quebrar esse paradigma das nossas sociedades ocidentalizadas, onde nós controlamos tudo, apesar de dizermos que vivemos por fé. Muitas das áreas da nossa vida são controladas pela nossa própria mente e pelas nossas próprias decisões. Nós não entregamos isso nas mãos de Deus. Porque isso é que é viver por fé, não é? É dar a Deus o controle dessas situações. E para nós foi assim que a história começou. Uau! E o casal, que interessante, eu achei interessante essa questão do casal orar por vocês, porque é uma coisa que tu fala assim, eu vou orar por algo para alguém que eu queria. É muito altruísmo, né? Exatamente. Quer dizer, tu estás a pedir a Deus por algo que tu queres para ti mesmo e não consegues, mas estás a pedir para outras pessoas. E o mais bonito da história dessa família foi que uns anos mais tarde ela finalmente conseguiu engravidar, mas ela já estava, eu creio, por volta de 45 anos. E ela engravidou e ela perdeu o bebê no meio da gestação, ou seja, o bebê nasceu, mas morreu ao fim de algumas horas porque o bebê tinha problemas cardíacos muito graves. Então o bebê nasceu e viveu umas 2 ou 3 horas e eles tiveram o bebê no colo e depois o bebê foi enterrado e eles foram pais por 2 ou 3 horas. E isso é uma história muito triste. E depois, uns anos mais tarde, eles adotaram uma criança que era filha de uma pessoa toxicodependente. Essa criança estava abandonada e eles adotaram esse menino. Na altura era um menino, hoje ele já é... Eu penso que ele é de idade da nossa filha mais velha, a Joana. Portanto, ele já deve ter 18 anos. E ele foi viver com eles. Eles adotaram essa criança e trouxeram para dentro da família deles e criaram como filho deles. E eles têm uma história muito bonita, muito comovente e que me inspira muito. Eu tenho muito respeito por essa família. Uau, que lindo! Muito lindo. Mesmo. Uau. Bonito, bonito. Você quer te perguntar, Nuno? Essa questão da paternidade. Tu abrisse um ponto ali que essa questão da Europa Ocidental. Ali como é que tu vias isso na Europa Ocidental ou talvez ali Polônia, ali que já é mais oriental, né? Como que essa questão familiar? Eles têm muitos filhos lá? Ou como é que é a questão da paternidade, para ser mais específica? Olha, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, quer dizer, eu não quero generalizar demasiado, posso correr o risco de ser injusto. O que eu noto da minha experiência e aquilo que eu aprendi na República Checa, mas nós também tivemos a oportunidade de visitar a Polónia, a Hungria, a Eslováquia, a Croácia. Portanto, nós viajámos um pouco
por aqueles países que eram a antiga cortina de ferro. E nós vemos que o comunismo deixou uma ferida aberta muito grande na família e no conceito de família. E talvez nós possamos falar disto mais à frente, quando nós introduzimos Deus no tema, não é? Mas eu penso que o comunismo conseguiu retirar o fundamento das relações familiares, que é o amor, e substituir isso por competência, por mérito. Competência? Sim, por mérito. Ou seja, o filho é aceito pelos pais com base no seu desempenho, com base no seu mérito. Eu vou-te dar um exemplo concreto. Nós conhecemos uma moça, nós vivíamos numa... E uma das famílias lá, eles tinham feito parte de uma igreja, e então de vez em quando aparecia uma moça lá em casa deles para visitar, e muitas vezes nós conversávamos com ela, porque nós tínhamos o jantar da comunidade, ou tínhamos a reunião de duração da comunidade, e ela fazia parte desses eventos. Então nós fizemos amizade com ela, e ela contou uma história muito interessante. Ela vivia com a avó, porque ela vivia com a avó e vivia na sala da avó. Ou seja, ela dormia no sofá da avó, a mala dela estava ao lado do sofá, e ela tinha todos os dias que desfazer a cama dela, onde ela dormia, colocar tudo dentro da mala, porque era o sofá da avó, certo? Então, o pai tinha colocado fora de casa, porque ela tinha desistido da universidade. Ou seja, ela estava na universidade e ela desistiu da universidade. Então, o pai pô-la fora de casa, ok? E ela foi viver com a avó. Mas acontece que a avó e o pai moravam na mesma casa. Ou seja, o pai morava no primeiro piso e a avó morava no piso em baixo. Então, o quarto dela estava vazio, no piso de cima, e ela vivia no piso de baixo, dormia na sala da avó, porque o pai não aceitava o facto de ela ter desistido da universidade, ou seja, o desempenho dela ser um fracasso. Ok? Portanto, era... E nós víamos isso. No comunismo há uma dificuldade muito grande em as pessoas expressarem amor e aceitarem a pessoa por amor. Ok? Porque como o comunismo retira Deus da equação, o que acontece é que quando tu não tens Deus, o ser humano passa a ser a medida de todas as coisas. E o desempenho do ser humano também é a medida de todas as coisas. Então, por causa disso, os valores da família estavam muito afetados. E eu reparei nisso, que isso era uma ferida aberta muito grande naquela sociedade, e que, de facto, isso se reflete na sociedade. Ou seja, são sociedades muito marcadas pela falta de amor, né? pela falta do abraço, pela falta do carinho. As pessoas têm muita dificuldade em expressar afeto nessas sociedades. Mas, como eu te disse, eu não quero fazer nenhuma generalização, porque há exceções, não é? Mas, de forma geral, comparativamente com o Brasil, por exemplo, tu vês são polos opostos, não é? Um está numa ponta e outro está na outra. E quanto mais para leste tu avanças, pior é. Ou seja, na Polónia é pior do que na República Checa, e na Rússia é pior do que na Polónia. Compreendes? Compreendi. Quanto mais para dentro tu entras daquilo que era o comunismo, mais difíceis são os afetos, mais difíceis são as relações entre pais e filhos, no campo afetivo, eu quero dizer. Sim, sim. Olha, gente, isso aí é profundo, isso aí. Bem profundo mesmo. Muito profundo. Sim, muito profundo. Porque aí, tirando, como tu falaste, tira Deus, então tira Deus, tira a estrutura, né? Tira aquela coisa do afeto, do amor, e entra só o homem. Sim. É aquele antropocêntrico, né? Eu acho que é o homem no centro, né? Exatamente. É o antropocentrismo, porque o homem fica no centro das coisas. Agora repara, quando tu tiras Deus da equação, nós dizemos assim, Nietzsche dizia, não é? Deus está morto. Mas na verdade não está.
E como é que tu vês que Deus não está morto? Tu vês que Deus não está morto porque quando tu retiras Deus e aquilo, os valores que Deus te imprime, não é, na sociedade, quando tu retiras isso, o que é que acontece? Tu consegues ver os efeitos ao final de 2, 3, 4 gerações, tu consegues ver os efeitos da ausência de Deus numa sociedade. E isso para nós ficou muito notório na República Checa. A dificuldade nos afetos, no toque, no abraço, no beijo, percebes? Na segurança, percebes? As pessoas lá são frias. E elas são frias não é por causa do clima. Elas são frias porque falta o afeto, porque não há amor, porque o amor vem de Deus. Ou seja, não há maneira de ter amor se Deus não tiver, porque Deus é a fonte do amor. Não é? Portanto, quando tu dizes que Deus não está, também não está o amor. Só que isso não é visível logo. Tu tens que esperar 1, 2, 3 gerações para ver a ausência de Deus. Né? E acho que agora, graças a Deus, quando caiu o muro de Berlim, acho que as pessoas abriram-se mais ao mundo, né? O comunismo desapareceu e tu tens ainda os efeitos disso que eu creio e espero, e essa é também a minha oração por eles, que isso desapareça, não é? Que eles voltem a abraçar Deus, que eles voltem a abraçar uma visão teocêntrica do mundo, uma visão onde Deus está presente e Deus faz a diferença. E eu penso que isso pode acontecer, se bem que hoje há outros desafios, não é? Com a globalização, os valores que entram não são propriamente os valores de Deus, mas são outros. Mas pronto, isso é uma questão paralela, mas que eu penso que afeta muito a paternidade, a presença de Deus. Isso. Não está a travar um pouquinho agora dá uma travada maior. Não, eu estou a vezes a ouvir. Não sei se é o meu, se é o teu. É que às vezes tu ficas em pedaços, assim. Ok. Às vezes junto, todas as vezes ficam em quadrados. Mas eu consigo te ouvir, só que às vezes dá uma travada na imagem. Já voltou? Nuno, já voltou? O som não saiu, foi só a imagem que às vezes ela não fica tão nítida. Ok. Mas agora tá aí aos pouquinhos. Nuno, mas aí tu chegaste a ir para Angola uma vez com a família? Não. Até hoje. Isso é a grande ferida no meu coração. Até hoje eu nunca voltei a Angola. E, como diz o apóstolo Paulo, já pedi a Deus muitas vezes para concretizar esse desejo. Ele ainda não me concedeu. Ainda não, né? Seria bom. Não. Porque tu tens uns parentes lá teus, né, em Angola? Sim. Tem parentesco também, né? Tenho muitos parentes. O meu bisavô, o pai do meu avô, ele foi um dos fundadores do Lubango, na província da Huila. Sim. Foi um dos primeiros colonos portugueses a chegar lá. Então ele... tenho muita família lá. Principalmente no Lubango. Alguns em Luanda, mas principalmente no sul de Angola. Tenho muita família lá, mas gostava muito de voltar, mas nunca não se proporcionou. E agora somos muitos, não é? Para irmos todos, somos muitos, então fica mais difícil. Mas amém, que dê certo. Nuno, diga uma coisa, como que porque assim, como é que esse desafio, aliás, quais seriam os desafios dessa paternidade, mas com mais crianças, né? Eu falo mais, Nuno, porque assim, eu sei que tem pais que tiveram 17, 13, 10, né? Então, hoje, 6 para nós já é bastante. Mas desafios que tu compartilharias? Desafios e, ao mesmo tempo, coisas para assim, não, gente, olha, vale muito a pena. Olha, eu estive a refletir um pouco desde que fizeste o convite e houve uma passagem, houve um texto da Bíblia muito forte que marcou a mim e a Sara quando nós regressámos a Portugal, que é quando... É no Novo Testamento, em Lucas, quando o anjo fala com Zacarias, o pai de João Batista. E o anjo fala com Zacarias e ele diz, olha, o teu filho vai ser assim, assado, ele não vai beber álcool, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. Mas o que ele vai fazer ele vai converter o coração dos pais aos filhos,
ele vai converter os obedientes à prudência dos justos e vai formar para o Senhor um povo preparado. E eu e a Sara ficámos muito impactados com essa palavra, porque, repara, uma das prioridades de Deus é converter o coração dos pais aos filhos. Ok? Certo? Tu consegues entender isso? Porque em Malaquias também está essa palavra, em Malaquias 4:5, quando ele fala do Messias, né? Quando ele fala do dia do Senhor, ele fala disso também, de que Deus converterá, ou seja, o Messias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então tu podes entender aí que essa ideia da relação pais e filhos, ela é central para Deus. Ela é tão central para Deus como as pessoas que são desobedientes tornarem-se justas, não é? E que Deus tenha um povo preparado. Mas, na verdade, as três coisas podem ser uma mesma coisa. Entendes? Ou seja, quando tu convertes o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, então tu estás a converter o coração dos desobedientes à justiça. E, ao mesmo tempo, estás a preparar um povo para Deus. Okay? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porquê? Porque tu estás a dizer quais é que são os grandes desafios. Eu dir-te-ia para mim que um dos maiores desafios para mim enquanto pai é viver para os meus filhos, não ser egoísta. E isso é algo que eu vejo muito forte na nossa sociedade hoje em dia. Eu vejo pessoas que têm filhos, mas que querem ter filhos e tentar viver a mesma vida que viviam antes de ser pais. Jantar Eu ia te fora. perguntar sobre isso. Percebes? E quando eu e a Sara nos dispusemos a ter os filhos que Deus nos quis dar, e que eram mais do que 2, eram 3, depois 4, depois 5, depois 6, mas repara, nós já perdemos 5 filhos, ok? Ou seja, Perderam 5? Sim, nós perdemos 5 filhos, ou seja, se todas as gravidezes da Sara tivessem sido bem-sucedidas, nós teríamos 11 filhos e não 6. Portanto, quando nós nos dispusemos a ter os filhos que Deus quis para nós, isso mostrou ou trouxe ao de cima o nosso egoísmo enquanto pai. Ou seja, o facto de nós termos bastantes filhos começou, Deus mostrou onde é que o nosso coração estava e que não estava no sítio correto. Ou seja, que nós não estávamos preparados para servir os nossos filhos e para ter isso como uma prioridade. Ou seja, eu precisava de converter o meu coração aos meus filhos. Que é isso que Deus disse a João Batista. O teu ministério é converter o coração dos pais aos filhos. Portanto, tudo começa por uma conversão do meu coração, enquanto pai, aos meus filhos. E o que é que isso significa? Significa que eu tenho que olhar para os meus filhos como o meu projeto de vida. Entendes? E isso é muito difícil, porque hoje em dia as pessoas são ensinadas e o teu projeto de vida é teres uma carreira de sucesso, é teres bens materiais, uma boa casa, um bom carro, um bom automóvel, uma boa conta bancária, poderes fazer férias onde tu queres, como tu queres. E o facto de nós termos muitos filhos destruiu todas essas coisas dentro de nós, porque é impossível para nós conseguirmos fazer isso. Então, ao não podermos fazer isso, Deus estava-nos a dizer: o vosso projeto de vida são estas 6 vidas. Eu quero que vocês convertam o vosso coração aos vossos filhos. E entender que os filhos são parte de nós, são parte da nossa existência, porque eles saíram de nós. Então, da mesma forma como tu entendes a tua esposa como sendo, os dois sendo um, as crianças também fazem parte desse, os dois serão uma só carne. Não é? Então, o primeiro desafio que eu acho que Deus nos coloca é tu tens que aprender a abdicar de ti mesmo. E essa é a primeira conversão. E tu repara, quando isso acontece, quando tu começas a servir os teus filhos, tu começas a transformar pessoas desobedientes em pessoas justas. Porque tu estás a investir nelas, certo? Repara, isso é muito interessante. Se tu olhares para a nossa sociedade e tu olhares
para as crianças da nossa sociedade, que são cada vez mais desobedientes, cada vez mais insubordinadas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais com problemas de psicológicos, né? Repara, eu não sei se aí no Brasil as igrejas organizam campos de férias. Organizam? Opa, ai, bem agora travou. Travou um Sim, pouquinho. Nuno. travou um pouco. Ai, Estás a ouvir? travou. Estás a ouvir? Agora tô. Uhum. Mas está Ok. falando ali da parte Eu das estava, crianças eu, mais eu estava, ansiosas com psicológico mais agora. eu estava-te a perguntar se no Brasil as igrejas organizam campos de férias. Se há campos de férias As para igrejas. crianças, Ah, sim. ok? Repara uma coisa. O ano passado os nossos filhos foram para um campo bíblico, um campo de férias bíblico, ok? Uhum. De uma denominação. E no final dessa semana, nós falámos com os monitores do campo, os jovens que estavam lá a cuidar das crianças. E muitos diziam que havia dezenas de crianças que tomavam medicamentos para dormir. Repara, No crianças campo de que com férias? 7, 8, 9... Isso. E há crianças com 7, 8, 9 anos que sofrem de problemas de ansiedade, que não conseguem Meu Deus! dormir, que têm perturbações de sono, que, que sofrem de instabilidade. E repara, isso é um sinal de quê? É um sinal de que alguma coisa não está a funcionar dentro da família, mesmo no cristianismo. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com uma separação entre os pais e os filhos. E significa que os pais, e outra vez eu não quero fazer um julgamento demasiado pesado, mas eu creio que os pais não estão a prestar atenção aos filhos ou não se estão a dedicar aos filhos, porque no coração dos pais há uma divisão entre a sua própria vida pessoal e o serviço da família. Entendes? E por isso as crianças entendem isso. As crianças entendem, não é, que os pais não estão presentes, que os pais trabalham demais, que os pais têm outro foco que não a criança. Então as crianças sentem-se abandonadas, percebes? E daí resulta uma disfunção na sociedade, não é? E isso é interessante, porque muitas vezes nós não entendemos que, sendo a família a base da sociedade e a base da igreja, o mais importante é tu teres famílias saudáveis. Mas tu só podes ter famílias saudáveis se os pais investirem nas crianças, não é? E isso, para mim, é muito importante. Ou seja, eu vejo muitos pais que olham para os filhos, mesmo dentro do cristianismo, como um peso. Não é? O pai e a mãe que estão desejosos de colocar a criança em casa dos avós para poderem estar os dois sozinhos. Na escolinha, com 6 meses, 5 meses, já quer mandar para alguém para cuidar. Exatamente. E tu repara, em nossa casa, nós, quando vamos jantar fora, vamos os 8. Não vou só eu e a Sara. E eu e a Sara aprendemos a encontrar o tempo para nós os dois dentro da família e não fora da família. Nós não queremos mostrar aos nossos filhos que eles são um peso, que eles são um estorvo. Okay? Não sei se no Brasil vocês usam essa palavra. Um estorvo, não é? Um impedimento. Como se tivesse atrapalhar, né? Filho Isso. atrapalha, ser filhos atrapalha. Exatamente. E eu penso que é muito importante esta conversão, porque nós precisamos amar os nossos filhos sacrificialmente. Se nós não tivermos esse amor sacrificial, que é o amor da palavra, o amor da palavra não é o amor quando eu quero, não é o amor quando eu estou bem disposto, não é o amor quando, sabes, eu não estou cansado do trabalho. O amor da Bíblia é o amor sacrificial, é o ágape, o amor ágape é o amor sacrificial. Então, quando tu chegas cansado do trabalho e te dói o corpo, te dói a cabeça, sabes, o teu chefe fez a tua vida negra, tu chegas a casa, mas tu tens
conseguir amar os teus filhos sacrificialmente, tu tens que conseguir abraçar os teus filhos, tu tens que conseguir sentar para brincar, para conversar, para ouvir, porque eles precisam disso. E nós, neste processo de termos muitas crianças, entendemos isso. Deus levou-nos para aí, compreendes? Entendi. Deus mostrou-nos que os nossos filhos são o nosso projeto de vida, e não uma carreira, não, sabes, um estatuto, não uma condição social, mas que Deus nos chama para servirmos os nossos filhos. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Nuno, tu falaste uma coisa que foi assim, ó, foi bem naquele espaço. Porque tu falaste ali do... Porque pelo que eu entendi ali, é que dá para ser o indivíduo e ter filhos. Como é que... Então, essa questão... porque às vezes muitas pessoas reclamam, né? Aí vou perder meu espaço, meu tempo, minha individualidade, por conta dos filhos. A pessoa se perde, ela se funde. Como é que tu... Porque tu falaste uma coisa assim, que a cabeça... E, aliás, é preciso ter isso? Pois. Olha, eu dir-te-ia que é possível ser o indivíduo e ter filhos, mas não o indivíduo que tu queres ser, mas o indivíduo que Deus quer, o indivíduo que Deus quer que tu sejas. Entendi. Ou seja, Forte. o Nuno pai é muito diferente do Nuno antes de ser pai. Porquê? Porque quando eu não era pai, eu queria ser um certo tipo de indivíduo. E hoje eu quero ser outro tipo de indivíduo. Ou seja, eu posso continuar a ser o indivíduo, mas eu não posso continuar a ser o indivíduo com o seu próprio projeto. Eu tenho que abraçar o projeto de Deus. E o projeto de Deus, como tu vês nesta frase de João Batista, ou na frase do anjo, é converter o coração dos pais aos filhos. Isso é uma prioridade para Deus. O anjo está a dizer, João Batista, não é? Porque ele diz assim, endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor, né? Então, o que é preparar o caminho do Senhor? É converter o coração dos pais aos filhos. Isso é preparar o coração. Repara, como é que os teus filhos vão entender Deus e o amor de Deus se não entenderem o teu amor por eles? Como é que os teus filhos vão ver o amor de Deus Pai, que é o amor sacrificial, se eles não conseguem ver o teu amor sacrificial como pai, como mãe? Né? É difícil. Então, as crianças vão... Se as crianças não virem o teu amor, que tu dás tudo por elas, como é que elas vão entender que Deus deu tudo por ti? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu entregou único o seu filho. Yeah. Não fecha a conta. Exatamente. Elas não vão entender. Nuno. Vamos fazer uma segunda parte. Daí ainda tem muita coisa para tu nos abençoar. Dá para fazer uma segunda parte, Nuno. Misericórdia, cada coisa. Uma coisa que agora é... Não sei para o pessoal ali, cada um vai ter a sua absorção. Mas ficou muito latente aquela questão. O quão... Não quero falar também de uma forma crítica, quero falar de uma forma boa. Mas parece que às vezes se deixar o egoísmo fala mais alto. Para o que eu quero, sabes, olha, o que Deus quer, né? Sim, isso quando é usada a palavra arrependimento no Novo Testamento, essa palavra é metanoia, não é? Que significa basicamente metanuos, ou seja, uma mente para além daquela que tu tens agora, ou seja, uma compreensão para além daquela que tu tens agora. E nesta questão da paternidade, para mim esta passagem é muito importante, que é nós precisamos ter uma compreensão para além daquela que temos agora, que é onde é que está o segredo de uma paternidade feliz, de uma família feliz, de crianças felizes, realizadas, de crianças cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, certo? Eu quero falar disso também. Crianças que obedecem a Deus, que têm o coração, cujo coração arde por Deus.
começa nessa conversão dos pais aos filhos. Tem que haver uma conversão. Tem que haver uma mudança de atitude dos pais em relação aos filhos. E se isso não acontecer, tu não vais conseguir formar uma família saudável, porque tu vais estar a dar aos teus filhos não o teu melhor, mas aquilo que sobra do teu melhor. Percebe, Joana? E muitas vezes o que eu vejo é que as crianças apanham as migalhas dos pais, do investimento dos pais, porque os pais investem noutras coisas. Então elas apanham as migalhas do afeto, elas apanham as migalhas da dedicação, do esforço dos pais, elas apanham migalhas, elas vivem. Eu vejo hoje, quando eu olho para a sociedade, e mesmo dentro do cristianismo, eu vejo muitas crianças a viverem de migalhas e não do pão que está em cima da mesa. E nós temos que convidar as crianças para a mesa. E isso é trazê-las para dentro da nossa vida, trazê-las para dentro das nossas vitórias, das nossas derrotas, das nossas lutas. Compreendes? Nós temos de trazer as crianças para dentro daquilo que nós somos. Assim como trazemos a nossa esposa e o nosso marido. Nós não podemos deixar os nossos filhos de fora. E às vezes parece-me que tu tens o pai, depois o pai que faz o esforço para se relacionar com a mãe e que faz um esforço ainda maior para se relacionar com os filhos, entendes? Sobra, vai para eles. São as migalhas, exatamente. Né? O pai que tem a sua própria vida, depois ele dá um 30% para a mãe, não é? E muitas vezes ele precisa de sair com os amigos porque ele precisa tirar uma folga da mulher e a mulher precisa tirar uma folga do marido. E depois disso ainda fica quanto? 5, 10% para as crianças. E eu não sou assim. Nós fazemos ensino doméstico porque nós queremos ter os nossos filhos connosco. Percebes? Porque nós queremos ter os nossos filhos o tempo inteiro connosco. Nós não queremos soltar os nossos filhos para outras pessoas educarem os nossos filhos. Nós queremos educar os nossos filhos. Nós queremos ter os nossos filhos connosco. Porque eles nos foram dados por Deus. E Deus, ao nos dar os filhos, dá-nos a responsabilidade de os educar, de cuidar deles, de investir neles, de os proteger e não de deixar que outras pessoas os eduquem. Portanto, quando tu tens essa revolução dentro da tua mente, tu compreendes que essas opções são mais e não menos. Ou seja, que tu queres dar aos teus filhos o melhor que eles podem receber, que é o melhor de ti. Eu, quando estou no meu trabalho, eu estou a trabalhar, eu estou a pensar quando é que vai chegar a hora de eu voltar para casa para estar com os meus filhos, com a minha família. Eu não posso esperar. Por isso eu estou a trabalhar e eu não quero estar no trabalho. Eu quero que chegue às 5 horas da tarde para eu poder vir para casa, finalmente estar com os meus filhos. E isso para mim é importante. Isso é prioridade do meu dia. E eu vou trabalhar para poder sustentar os meus filhos. Para que eles possam ter todas as condições para serem aquilo que eles devem ser. Mas o mais importante para mim é a presença, é a companhia. E tu repara, não é assim que Deus faz connosco. Deus quer a nossa companhia. Certo? Deus quer a relação. Deus quer a proximidade. Deus quer estar connosco. Deus não nos criou para nós fazermos coisas para Ele. Deus criou-nos para nós estarmos na sua companhia. Para nós estarmos com Ele. E eu acho que Deus também anseia poder estar connosco. Né? Por isso tens a parábola do filho pródigo. Né? Deus quer que ele volte. Deus quer que ele volte para casa para a relação e não para fazer coisas. Né? Então, eu penso que isso é muito importante. Uau! Nuno! Gente, olha, e voou o tempo. Meu Deus. Nuno, podemos fazer... Agora deu uma travada ali, mas deu para te ouvir as partes, tá? Deu para te ouvir. Podemos fazer daqui a um tempo uma continuação, porque... Podemos. Mas as perguntas acho que não chegou nem na metade ali. Sim, mas eu ainda não disse metade daquilo que eu tinha preparado para dizer. Eu acho que faz sentido. Por favor. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Uau. Eu ainda não cheguei. Talvez eu possa só abrir aqui. Abre e deixa o suspense. Ou suspense, então, como se fala em português. Suspense, né? Se fala em Portugal, né? Ok. Sim, suspense. Então, vamos lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo? Certo. E como
como a nossa paternidade e a nossa maternidade, porque eu também estou a falar de maternidade, devem refletir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que isso deve acontecer? E é importante para nós, como pais, vermos Deus Pai na nossa paternidade, vermos Deus Filho e vermos o Deus Espírito Santo agir na nossa paternidade. E os três são importantes, porque cada um deles vai trazer algo específico para a paternidade ou a maternidade, que é importante para tu fazeres essa relação de uma forma equilibrada, de uma forma completa, entendes? Então, na relação de Deus Pai com Deus Filho, com a presença do Espírito Santo, tu encontras o segredo para tu seres um bom pai e para tu teres bons filhos, para tu seres um bom filho para com os teus pais também, né? Porque eu também quero falar disso, né? Que é uma corrente, porque todo pai é um filho, né? E todo filho será pai, portanto nós olhamos para a frente e para trás. E eu queria falar também disso, da forma como a relação que eu tive com o meu pai influenciou a minha relação com Deus. Sim. Sendo Vamos que o meu falar pai disso, não é cristão. Sim, eu acho que isso é importante. Importantíssimo. Sim, a forma como a relação com os nossos progenitores afeta a nossa relação com Deus e, por sua vez, afeta a conversão do nosso coração de pais aos nossos filhos. Entendes? Entendi. É porque é para frente e para trás. Isso, exatamente. É para a frente e para trás. Mas aquilo que tu trazes de trás, se tu trouxeres marcas e se tu trouxeres feridas, ok? Isso vai afetar a conversão do teu coração aos teus filhos. As feridas que tu trazes, certo? Porque se os teus pais não tiverem esse equilíbrio, eles vão ferir o teu coração. Sem querer. Sim, Eles vão ferir o teu coração. Então tu vais chegar à tua paternidade com feridas. Isso vai ferir a tua relação com os teus filhos. Percebes? Porque tu não começas de um ponto saudável, mas tu começas com feridas. E as feridas no teu coração geram feridas no coração dos teus filhos. E por isso é que diz até a terceira e quarta geração. Entendes? Então, eu queria refletir um pouco na relação que eu tive com o meu pai e como eu tive que curar a minha relação com o meu pai e como isso mudou a forma como eu olho para os meus filhos. Ou seja, aquilo que o meu pai fez comigo, eu não quero fazer com os meus filhos. Então, eu penso que isso pode ajudar um pouco também e eu penso que seria um tema interessante para nós falarmos da próxima vez. Muito interessante e muito presente. Sim. Tem muitas feridas. Sim. Isso acho que é uma coisa meio que mundial. Sim, e é uma coisa que também não se fala muito dentro do cristianismo. Não. Não se fala muito porque lá está, tem um pouco de orgulho aí, tem um pouco de mérito, tem um pouco de vergonha também, não é? Sim. Tem. Às vezes eu vejo... Pode falar, mas... Não, eu estava a dizer porque esse, por exemplo, é um exercício que nós aprendemos com os nossos filhos, a pedir perdão aos nossos e as fraquezas diante dos nossos filhos e a estarmos vulneráveis diante dos nossos filhos. E na sociedade portuguesa, por exemplo, é muito difícil os pais serem vulneráveis. Para homens, é muito difícil para um homem português abrir o coração, ser vulnerável. E eu penso que isso é muito importante. Mas podemos falar disso na próxima vez. Devemos. Boa. Ai, Nuno, foi bênção mesmo. Olha, bênção. Que bom. Para mim também foi... Para mim também foi bênção. Para mim foi bênção porque tu obrigaste-me a pegar no papel e na caneta e a escrever. E a estruturar algo que para mim era só... Estava cá dentro, mas eu nunca tinha colocado no papel. Então isso para mim foi um desafio muito importante e eu espero que de facto possa abençoar alguém na sua caminhada enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos de Deus. Eu acho que isso é importante. Amém. Que bom.
Então, é isso aí. Então, vamos ter uma próxima, se vocês quiserem. Nuno, muito obrigada por esse primeiro convite, por teres aceito. Manda um abraço para a Sara, para as crianças. Ela não conhece, mas fala que é... Aqui Então, fala olha, tia. tens que vir a Portugal, e conhecer a todos. A nossa casa está aberta para Sim. ti. Que bom. Portanto, quanto mais não seja, tu tens essa oportunidade. Eu quero falar também sobre isso. Quero falar também sobre hospitalidade. Quero falar sobre hospitalidade e como isso influencia as nossas crianças. A hospitalidade. Hospitalidade vai ter a ver com esse assunto? Então tá bom. Com certeza. Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, como dizem. Hospitalidade? Tá bom. Então, tá bom. Com certeza. Com certeza. Vais perceber porquê. Tá. Mana, beijo grande, fica na paz. Deus tá? abençoe. Tudo de bom. Muito também, obrigada, querida. Nuno. Nada. Deus abençoe, tá? Tchau. Tchau, boa noite. Então, gente, até a próxima, hein? Tchau, Nuno. Obrigada, mano.